Que a paz do Cristo esteja conosco, muito bom, mesmo à distância, mas com certeza unidos em pensamentos e sentimentos com todos os queridos e queridas. A nossa tarefa é falar sobre o livro dos médiuns, né? O objetivo é apresentar a estrutura didática do livro dos médiuns. Nós vamos fazer isso de uma forma sucinta, pois não há como a gente trabalhar em minúcias devido ao tempo. Mas o nosso objetivo maior é despertar no coração de cada um aquele ímpeto, aquele entusiasmo para o estudo persistente, metódico e contínuo do livro dos médiuns. Mas não só o livro dos médiuns, como toda a codificação espírita, que o objetivo, porque essa palestra, melhor dizendo, está inserida dentro de um contexto que é apresentar todas as obras básicas da doutrina espírita. Bem, a gente fala isso porque todos esses médiuns que nós admiramos muito o trabalho, que são exemplos para nós, sempre em seus relatos falam sobre a importância desse estudo continuado. Dona Ivone Amaral Pereira sempre dizia que todo ano ela estudava as 5 obras da doutrina espírita. No dia 1º de janeiro de cada ano, ela começava com o primeiro item da introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a introdução do Livro dos Espíritos, e no dia 31 de dezembro ela terminava a última página de A Gênesis. Virava o ano, no dia 1º ela estava lá, sistematicamente reiniciando o estudo das obras básicas como se nunca houvera estudado antes, do Livro dos Espíritos na sua sequência. E isso ela fez no decorrer de toda a sua trajetória enquanto espírita, mesmo quando ela parou com a sua atividade mediúnica. O nosso companheiro Divaldo Pereira Franco também dá o mesmo relato, que ele estuda todos os dias a codificação espírita no decorrer de toda essa sua trajetória de trabalho pela doutrina espírita. Bem, dito isto, é importante nós frisarmos que Allan Kardec diz que o grande mérito da fenomenologia que ele estudou, que começou com mesas que dançavam, mesas que giravam, é todo esse cabedal de conhecimento ético-moral que saiu a partir desse fenômeno, que é, em essência, o resgate da Boa Nova do nosso Mestre Jesus. Como ele mesmo disse, a sua palavra seria deturpada, seria perdido nos erros do ano, mas que quando fosse o momento certo, a hora certa, ele mandaria o Consolador prometido, que veio através do trabalho dos médiuns, se fazendo instrumento dos espíritos superiores, sobre a coordenação do nosso codificador, Allan Kardec. Dito isto, vamos começar a falar da nossa obra. Primeiramente, logo que a gente abre o Livro dos Médiuns,
já no frontispício, tem uma série de informações muito importantes com relação à obra. Começa assim, vem o nome do Allan Kardec e logo abaixo vem assim, Espiritismo experimental. O que quer dizer isso? O experimental significa que se baseia numa experiência, no conhecimento prático e que tem um método de estudo, que faz uma observação minuciosa e metodológica do objeto de estudo dessa ciência, que é o espiritismo, e esse objeto de estudo é o espírito. Então, começa por aí. Isso já nos dá uma dica do primeiro objetivo do Livro dos Médiuns, que é estimular que nós que optamos por essa mediunidade com Jesus, que optamos por sermos espírita, estudemos a mediunidade, estudemos os médiuns com metodologia, com seriedade, com persistência e constância. Então, a partir daí, o Livro dos Médiuns vai nos ofertar um cabedal de conhecimentos para que nós possamos ter essa postura da ciência, de não emitirmos opiniões desavisadas sem antes ponderarmos, observarmos e estudarmos o problema que nos é trazido com relação à fenomenologia. E aí ele continua, vem o nome, Livro dos Médiuns, e tem um subtítulo, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que é um guia? É aquilo que conduz a gente para o caminho certo, que dá uma direção, que pode ser moral, intelectual ou espiritual. E o Livro dos Médiuns faz os três. Nos dá uma direção intelectual, ou seja, nos informa o que é esse fenômeno mediúnico, o que é a vivência de médium, de uma forma prática, objetiva. A partir daí, principalmente quando nos mostra os percalços que a prática mediúnica pode sofrer devido à imprevidência dos médiuns com relação ao seu aprimoramento moral, nos incentiva que façamos esse movimento de nos educarmos, de nos aprimorarmos, de irmos construindo dentro de nós o reino de Deus, para que a comunicação com os nossos companheiros desencarnados seja cada vez melhor e pautada na caridade segundo ensinada por Jesus. Então, é o guia dos médiuns e dos evocadores. O que é um evocador? É aquele que chama para que o indivíduo se apresente. Evocar significa chamar e aquele que é evocado se apresenta. Está presente. Se faz sentir. Aí
já vem, olha, aí a gente já relaciona aquilo que a gente falou antes do guia, que o simples ato de pensar já é uma evocação. E nós atrairmos para o nosso campo de sintonia aqueles companheiros que têm afinidade com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Então a gente conclui que tanto o médium quanto o evocador necessitam do estudo sério, mais uma vez nós vamos frisar isso, sistemático, de toda a doutrina espírita, sobretudo do Livro dos Médiuns, para que nós possamos estarmos evocando para perto de nós os nossos queridos amigos espirituais que vão nos guiar pela senda do bem nessa tarefa esplendorosa que é a mediunidade com Jesus. Daí o que acontece? O nosso trabalho de evocação vai transcender e vai tomar a face de invocação, que é chamar aqueles companheiros que nos são superiores no nosso auxílio. No sentido de nos dar as intuições, as inspirações, o amparo, o acolhimento necessário para que nós não sucumbamos às nossas más tentações e, sendo redundante, possamos realizar a nossa tarefa nesse campo da comunicabilidade com qualidade, com amor e com afeto. Então, feito essa introdução, vamos falar um pouco da estrutura didática do Livro dos Médiuns. Como é que se organiza o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns tem uma introdução. Vocês vão me dar licença que eu vou ler, que eu tenho isso aqui preparado. Traz uma introdução que define o caráter da obra. E qual é o caráter do Livro dos Médiuns? Mais uma vez, reforçando o que a gente já falou, o estudo sério e completo. Sério, por rebater a forma leviana como a mediunidade era tratada. Já chama a atenção da gente para esse aspecto importante. Então a gente tem que estudar muito para que a gente não esteja tratando a mediunidade com leviandade, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Completo, por estudar todos os ângulos do tema tão complexo que é a mediunidade. Como de fato Kardec estudou tudo, trouxe tudo, conseguiu discorrer e dissecar toda a fenomenologia que estava ocorrendo naquela época, da mais rudimentar à mais complexa, e que os outros, a sociedade em geral, via como uma brincadeira. Então vejamos a grandiosidade do trabalho desse irmão querido, que é Allan Kardec, desse espírito fenomenal, e mais uma vez, a grandiosidade de O Livro dos Médiuns. Dito isso, ele é composto de duas partes. Desculpa, gente, por estar me coçando, tá? Noções preliminares, com 4 capítulos, que busca mostrar os aspectos teóricos, demonstrando o caminho criterioso percorrido por Kardec na investigação da imortalidade da alma e de sua comunicabilidade.
E o codificador deixa claro que não apresenta uma teoria pré-concebida, mas o fruto de um estudo metódico, racional, fundado numa lógica rigorosa dos fatos, positivamente observados, o que requer continuidade, regularidade e recolhimento. Pensemos nisso. Quantos de nós já parou para pensar nessa questão? É espantoso que nós vemos que há grupos mediúnicos que nem leem o Livro dos Médiuns. Por que que no estudo sistematizado que se faz da doutrina espírita, as casas que adotam, muitas casas que adotam o estudo das obras básicas, não estudam o Livro dos Médiuns naturalmente na sequência que lhe é dada? Aliás, Allan Kardec chama a atenção dizendo que o Livro dos Médiuns é continuidade do Livro dos Espíritos, de onde se conclui que o óbvio, o estudo do Livro dos Espíritos é fundamental e contínuo também. A gente não pode ter aquela frase dizendo: já estudei o Livro dos Espíritos, já estudei o Livro dos Médiuns, já estudei o Evangelho, seja lá o que for, mas sobretudo, já estudei o Livro dos Espíritos. Porque cada resposta às questões, brilhantes por sinal, porque um grande pesquisador sabe fazer grandes perguntas, se obtém grandes e substanciais respostas dependendo da qualidade das perguntas. E o Livro dos Médiuns, da primeira à última questão, são perguntas primorosas e substanciosas e relevantes. Trazem ensinamentos profundos que nós precisamos ler, como fala aqui, com continuidade, regularidade e recolhimento. As grandes obras subsidiárias do Espiritismo não explicam o Livro dos Médiuns. É ao contrário. Nós só sabemos que uma obra é de fato de qualidade dentro dos princípios básicos da doutrina espírita a partir dos livros da codificação. Nós só podemos avaliar quaisquer obras que falam de mediunidade que se diz espírita a partir dos critérios, dos conteúdos colocados em O Livro dos Médiuns. É o Livro dos Médiuns que nos dá o parâmetro para que possamos distinguir aquilo que é espiritismo do que não é espiritismo, sobretudo no que se relaciona à fenomenologia espírita. Tá? Vamos falar da outra parte. A segunda parte se chama das manifestações espíritas e tem 32 capítulos, que trata da fenomenologia espírita na concepção de médium à luz do espiritismo, do exercício da mediunidade e suas dificuldades, da demonstração da mediunidade como uma faculdade humana associada à estrutura biológica do ser. Allan Kardec fala lá na questão 159, que ele define o que é um médium, né? A gente não vai entrar nesse assunto porque a gente não tem tempo aqui para isso, a gente precisaria de mais tempo só para falar dessa questão, mas ele coloca o quê? Que aquele que nós designamos como médium ostensivo, patente, ele traz no seu organismo, no seu DNA, a mediunidade,
o cérebro do médium é preparado para ser médium, né? Que tem tudo a ver com a glândula pineal, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora porque não dá tempo também, tá? Da estrutura dessa glândula que faz com que a pessoa seja médium ostensivo ou o médium generalizado que consegue captar, sentir os espíritos através da intuição e da inspiração, ok? E essa segunda parte pode ser dividida em 4 núcleos de estudo. O primeiro núcleo aborda os múltiplos fenômenos, sobretudo os chamados efeitos físicos, que é do capítulo 5 ao capítulo 13. Então, no capítulo 5 ao capítulo 13, Kardec estuda aqueles fenômenos mais patentes, que era o que estava em voga ali primeiro, né? Começa falando da questão da tipologia, dos fenômenos de transporte, etc. e tal, né? Que são os fenômenos físicos, aqueles cujo o fluido do médium é utilizado pelos espíritos para atuar sobre a matéria, produzindo fenômenos. O segundo núcleo, que pega do capítulo 14 ao 16, apresenta o conceito de médium e suas diversas classificações. Sensacional, brilhante. Kardec faz um trabalho esplendoroso explicando como é o que é mediunidade, o que é o médium, que começa com aquela questão 159, famosa, né? E também traz uma classificação vasta em seus vários aspectos. Depois tem o terceiro núcleo, que pega do capítulo 17 ao 23, que disserta sobre todos os fatos relacionados com a vivência e o exercício da mediunidade. Aquilo que concorre para que nós tenhamos uma mediunidade bem-sucedida ou não. Todos os escolhos, todos os problemas, todos os percalços pelos quais a gente vai passar. E deve ficar atento para que não nos deixemos cair nesses percalços. Por que a gente vai passar? Porque nós somos espíritos ainda em provas e expiações. Faz parte ainda da nossa vivência enquanto humanidade nessa situação passar por equívocos. Agora, se eu vou persistir ou não numa trajetória equivocada, vai depender de mim e o quanto eu invisto na minha educação enquanto médium. Daí a gente volta à necessidade do médium, independente do tempo que ele tem de mediunidade, estar sempre no estudo continuado, com regulamento, com regularidade e seriedade. Porque, queridos e queridas, nós somos espíritos reencarnados como quaisquer outro ser humano na Terra, em processo de provas e expiações. Nós podemos cair nas nossas ainda faltas morais, com certeza. Então, o estudo faz com que nós possamos nos prevenir de que essas coisas aconteçam efetivamente. E o quarto núcleo, que pega do capítulo 24 ao 32, trata da análise da produção mediúnica e a atuação dos dirigentes das sessões mediúnicas, abrangendo a organização das sociedades espíritas. Então, mostra como é que a gente analisa a qualidade de uma mensagem, coisa que nós estamos deixando à margem. Isso tem sido um problema
tem sido um problema muito sério, que a gente tem aceitado tudo. Allan Kardec, quando fala da produção mediúnica, quando fala das mensagens, ele coloca o quê? Que há as mensagens frívolas, que a gente consegue reconhecer até pela linguagem, pelos assuntos nada a ver, digamos assim, moralmente, que elas trazem. Tem as mensagens sérias e as instrutivas. E aí, lá quando ele fala das mensagens sérias, ele conta um detalhe, que às vezes a gente lê uma mensagem e ela, na sua composição textual, tem uma linguagem de qualidade, mas não necessariamente traga informações que sejam de qualidade. Os pseudo-sábios. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E as instrutivas, que são justamente aquelas mensagens sérias que têm um cunho doutrinário, que nos trazem informações relevantes, que nos nutrem moralmente, intelectualmente, eticamente e, acima de tudo, trazem consolação. Isso é um aspecto fundamental de uma mensagem bem dada. E a gente, lá no Livro dos Médiuns, estudando com acuidade, nós começamos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir com relação à mensagem. Antes de continuar, eu vou corrigir algo que eu falei, me desculpe. Eu disse que essa segunda parte tinha 32 capítulos. Na realidade, 32 capítulos tem o livro. Essa parte tem 28 capítulos. A primeira parte, as noções preliminares, tem 4 capítulos. E essa segunda parte tem 28 capítulos, tá? Desculpa por essa informação equivocada que eu dera antes, ok? Isso mesmo, tá? Então, frisando, o Livro dos Médiuns tem 32 capítulos. E é dividido em 2 partes. A primeira parte, Noções Preliminares, tem 4 capítulos. E a segunda parte, que é das Manifestações Espíritas, tem 28 capítulos, tá ok? Desculpa. E vamos lá. Bom, e nesse quarto núcleo traz um manual de como é que a gente organiza uma casa espírita. Muito importante a gente ler. Kardec dá dicas preciosíssimas ali. E tem o capítulo das dissertações mediúnicas, que às vezes a gente esquece de ler, ou a gente estuda o Livro dos Médiuns e não estuda aquelas mensagens. Que Kardec coloca mensagens apócrifas, mensagens de qualidades, mensagens que são que não são de boa qualidade, digamos assim, sobretudo no aspecto intelectual e principalmente na questão moral. Bom, como o tempo urge, a gente só queria chamar a atenção por uma coisa. O capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, que tem o nome de um método. Esse capítulo, gente, é muito importante. Kardec ensina ali, em cada item daquele capítulo, como estudar doutrina espírita. E lá no item 31, ele traz uma informação fundamental e preciosa de como estudar, que é a seguinte, e permita-me que eu vou ler. O meio, aliás, muito simples de se observar a este inconveniente, que são os tropeços, consiste em se começar pela teoria. Por isso que tem que estudar toda a codificação, toda a doutrina, tem todo aquele processo de educação mediúnica antes de se começar uma prática mediúnica efetivamente. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados de modo que os estudantes venham a conhecê-los.
a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresente, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepção àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo em isolamento social, em que aqueles de nós que são médiuns, que têm uma prática efetiva na mediunidade, que não a estão exercitando, é imprescindível e fundamental o estudo das obras básicas, de livros de teor evangélico, os livros do Humberto de Campos, como, por exemplo, Boa Nova, os livros do Espírito Amélia Rodrigues pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, os livros daquela série Fonte Viva do Emmanuel, são fundamentais para nos dar suporte. E também estudar o livro dos médiuns com seriedade, que nós vamos ter as respostas de que, exercendo a mediunidade com seriedade, sendo médiuns educados, a gente pegando e lendo lá o capítulo que fala da suspensão da mediunidade, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que se esse momento da humanidade viera, não pegou Jesus de surpresa. Jesus já sabia e ele está no comando disso tudo, porque ele é o governador. Então, tinha um planejamento, a espiritualidade superior sabia do que ia acontecer. Nós somos pessoas, indivíduos comprometidos nesse aprendizado do trabalho da mediunidade com Jesus, porque a gente ainda não chegou lá, porque a excelência do trabalho é aquela que Kardec fazia e a gente ainda está engatinhando num aprendizado, mas a gente vai chegar lá em outras encarnações, porque Deus assim o quer. E se nós somos médiuns sérios, que privamos pela nossa educação, pela prática, com disciplina e responsabilidade, nós estamos nessa categoria da nossa mediunidade momentaneamente suspensa e estamos amparados pelo nosso anjo guardião, os nossos mentores espirituais e os trabalhadores espirituais da nossa casa, para que não sintamos o impacto do fenômeno conforme se dá quando nós estamos na atividade. Porque o nosso Pai é de amor, porque o nosso Pai é de misericórdia naquilo que é mais precioso, a gente pode dizer assim, na sua justiça. E como fala o Espírito Emmanuel, não somos médios ainda em missão, é óbvio que nós estamos sendo amparados por Deus. Né? Lá no livro Emmanuel, de 1939, o que o Emmanuel fala? Que na sua generalidade os médiuns são espíritos falidos, que estão em prova e até em expiação para redimir, na misericórdia e no amor de Deus, tantos equívocos que cometeu, sobretudo com relação
ao desvio, ao abuso de poder, ao abuso de conhecimentos com relação a vários companheiros e humanidade. E como Deus é misericordioso, a gente repete, é claro que nesse momento nós vamos continuar a contar com a sua proteção, a proteção do Mestre Jesus e dos nossos guias espirituais, para que não sucumbamos. Mas nós podemos exercitar a nossa tarefa em oração por todos aqueles que sofrem, dando uma palavra amiga para aqueles que estão desesperados e nos procuram, irradiando vibrações de paz, amor e harmonia para o nosso planeta e, sobretudo, para o nosso país que está tão precisado neste momento. Nós podemos ser aqueles de estarmos exercitando a mediunidade com Jesus, que é ensinado pelo Livro dos Médiuns neste momento, exalando amor, exalando paz, exalando harmonia, para que a espiritualidade superior e amiga nos encontre como aquele canal que vai conseguir fazer com que este sentimento se torne mais potente e abranja aqueles que estão à nossa volta, que estão em mais desequilíbrio, que estão necessitando de muita ajuda, sobretudo no nosso lar. E aí a gente vai terminar, que tem tudo a ver com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Espíritos também, mas o Livro dos Médiuns, que é a mediunidade com Jesus, naquilo que foi um exemplo de mediunidade. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. E um instrumento da paz trabalha no sacrifício, porque ele leva amor onde haja ódio, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. E ele roga ao Pai, ao Mestre Jesus, que permite que procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque ele sabe, quanto mais ele dá, só dele estar dando, ele já está recebendo, porque está vivendo no amor de Deus. Quanto mais perdoa, mais ele é perdoado, porque tem serenidade e paz dentro do seu coração. E tem a consciência da imortalidade da alma, sabendo com certeza que é morrendo que se vive a vida eterna. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que muito em breve nós possamos nos ver presencialmente. Esqueci de me apresentar no início, meu nome é André Emília, eu sou do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabu,
E também estou junto com a minha companheira Lilian Rosa, responsável pela área de educação espírita do 29º CEU, Bangu, Senador Camará. Obrigada pela oportunidade, um beijo no coração de todos e um abraço em todos os queridos e queridas.